E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica. Bom, e hoje a gente vai dar seguimento aí à nossa playlist, que eu gosto bastante de fazer, mas a gente tinha dado um tempo, a gente só tem um vídeo, na verdade, que é sobre o mito da criação egípcia. Hoje a gente vai falar das crenças, dos ritos da população, do povo egípcio de maneira geral, da sociedade, melhor dizendo. Eu já quero avisar vocês que eu tô meio lento, então esse vídeo eu não vou me forçar tanto, mas ele tá bem preparadinho. Porque eu tô doente, gente. Eu fiquei doente aí. Eu tô gravando esse vídeo hoje, é quinta-feira. Era pra eu ter gravado na quarta. Não consegui. Tive febre e tal. Então eu tô me recuperando. Eu tô bem, mas tô me recuperando. Mas eu tô ainda lerdo, sabe? Ainda tô naquele esquema. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Porque tem muito conteúdo aqui. Não vou ficar falando muito, mas tem muito conteúdo aqui pra você se preparar pros vestibulares, pro Enem. E tem essa playlist que a gente está fazendo aí que pega um público muito maior, né? Assim, no sentido de pessoas que têm mais curiosidade sobre mitologia, sobre crenças e por aí vai. Também não me deixe de seguir nas redes sociais, quero muito que vocês me sigam lá, porque lá eu aviso tudo, inclusive já estava falando pro pessoal ontem que eu estava doente e tal. É o @opedrorenault, tem um O no começo aí, é tanto pro Twitter quanto pro Instagram. E também na Twitch, porque agora eu tô voltando aí a fazer as lives agora, tanto de preparar aulas, estudo, tanto para jogar também. Bom, boa parte do conteúdo tirado desse vídeo de hoje é tirado aqui dessa obra que eu recebi da editora Contexto, já falei para vocês. As religiões que o mundo esqueceu, como egípcios, gregos, celtas, astecas e outros povos que cultuavam deuses, que é do Pedro Paulo Funari, professor Pedro Paulo Funari, arqueólogo, historiador Pedro Paulo Funari, muito, muito bom. Entre outras obras também, eu deixo aí na descrição para vocês as referências, tá bom? Gente, primeira coisa, a gente tem que saber que os egípcios eram povos muito religiosos. A gente já falou do mito da criação, eu vou deixar no card aqui para vocês, mas a gente sabe que os egípcios eles eram muito religiosos. Ah, professor, como é que você pode saber que os egípcios eram muito religiosos? São dois pontos importantes. Primeiro ponto é que a sua religião perdurou pelo tempo. Hoje a gente conhece uma boa parte da religião dos egípcios porque ela influenciou, sim. Tem gente que acha que os egípcios eles foram tão distantes. Não, influenciou inclusive gregos. As religiões egípcias ou a religião egípcia, os mitos egípcios influenciaram outras religiões aí para frente. Então era uma religião duradoura, durou milênios na verdade, teve algumas transformações ao longo do tempo, mas durou milênios, a sua base. Não é que não foi intacta, mas era muito forte. O segundo ponto é a presença de templos e artefatos que restaram. Você sabe muito pela presença, por uma sociedade ser muito religiosa, pela presença de templos. Daqui 3.000 anos, quando forem estudar a nossa sociedade, vão perceber o tanto de igreja que tem. São templos de várias religiões e vão começar a estudar a nossa sociedade. Então os egípcios a gente pensa assim também. É uma história que é muito antiga, a gente está falando de milênios atrás, de 2, 3, 4 mil anos atrás, mas muitos templos restaram, a presença dos ritos, dos cultos também restaram, ou grande parte delas que a gente consegue, e muitas coisas ainda serão descobertas. E existiam três principais formas de culto ou ritos dos egípcios, e eles eram feitos praticamente quase que diariamente. Existiam os cultos oficiais, os cultos populares, então tem os oficiais, os populares e os funerários, certo? Então vamos passar um pouquinho cada um por um agora. Primeiro os oficiais. Eu acho que isso já dá para entender que os oficiais eles são realizados principalmente por pessoas mais próximas à nobreza egípcia, certo? E eles são basicamente diariamente, tá? Eles são quase diários esses ritos e eles eram realizados pelo faraó egípcio e pelo corpo de sacerdotes. Então poderia ter, por exemplo, onde o faraó estivesse, um rito, o culto oficial com a presença dos sacerdotes mais próximos. Mas ele tinha também, esse culto tinha em diversas cidades importantes do Egito que era feito pelos sacerdotes de cada região. E eles eram oficiais, eles eram fechados ao público, eram feitos só por aquele corpo de sacerdotes ou quando tiver a presença do faraó. Importante destacar, era feito nos grandes templos egípcios e ele priorizava os cultos oficiais, gente. Ele priorizava a regionalidade, os deuses regionais do panteão. O panteão egípcio é gigantesco. Eu ainda vou fazer o vídeo passando pelo panteão, ou pelo menos a maior parte do panteão, porque tem muitos deuses que são muito parecidos, né? Não sei se vocês têm essa impressão, porque tem várias regiões no Egito Antigo, então você pode ter mais de um deus solar, mas que é deus do sol, mas que representa uma outra divindade, uma outra questão.
Então, você tem várias formas, né? Então, se priorizava muito o que a gente vai falar da questão da regionalidade. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui na minha anotação, que vocês não estão vendo aqui na tela já. Em Mênfis, você tinha a preferência à homenagem a Ptah, que era deus dos artesãos, e também criador, segundo eles, da cidade de Mênfis. Era a tríade, tá? Então, você tinha a valorização também, também o culto em Mênfis da deusa Sekhmet, que é a deusa solar, eu falei que tem vários deuses do sol, e responsável, olha só, pelas doenças e pela cura dessas mesmas doenças. E pelo filho, né, porque eles eram um casal, basicamente, o filho dos dois, que era o Nefertum, isso em Mênfis. Quando você chega, por exemplo, em Tebas, você tem a valorização, o culto a Amon-Ra, a deusa Mut, e o Khonsu, que é basicamente um dos deuses, né? O deus da lua. Então você valoriza muito a questão regional, certo? Então o Egito era muito grande, sabe? O Alto Egito, o Baixo Egito era muito grande. Então você tinha a valorização desses deuses e esses ritos eram oficiais, praticados ali basicamente pelos sacerdotes e o faraó. Esses templos, esses cultos, desculpem, oficiais, eram praticados nos grandes templos oficiais. Quando eles aconteciam, eles eram basicamente fechados ao público, tá? Eles eram fechados ao público, era uma coisa muito mais de nicho, uma coisa muito mais fechada mesmo, e os sacerdotes eram responsáveis diariamente por preparar as oferendas, os alimentos. Se você jogar, eu vou entrar no videogame, se você jogar aquele Assassin's Creed do Egito, mas ele já é de um Egito mais recente, tá? Porque ele já é o Egito de Cleópatra, por exemplo, que é o Odyssey. Eu gostei muito de ter jogado ele, que é a origem dos assassinos. No jogo, tá? É videogame isso. Mas você entra nos templos lá de vez em quando que você tem os alimentos, as oferendas dentro dos templos colocadas no chão e tal, é bem interessante. Esses cultos, eles representam o compromisso dos homens com os deuses. Então esse compromisso tinha que ser renovado diariamente, certo? E a afirmação do faraó, enquanto o próprio Deus. Lembra que o faraó, falei para vocês que ele era a própria divindade? Então, isso a gente está falando inclusive do modo de produção asiático, né? O faraó é o próprio Deus. Então, esses cultos, eles representam essa relação entre seres humanos e mundo dos mortos e os deuses, certo? E essa relação ela tem que ser renovada, sabe? Esse compromisso de fidelidade tem que ser renovado basicamente diariamente. Então, isso é bem interessante de se pensar. Bom, existiam os ritos ou os cultos populares. Esses são mais difíceis de achar, porque você tem pouca presença de artefatos encontrados desses cultos populares. Populares, o nome já diz, é feito pelo povo, certo? Mas os ritos populares, gente, eles são... Geralmente, a gente entende, a gente sabe que eles eram feitos muito dentro de casa, das próprias casas. Então, assim, cada família egípcia tinha uma espécie ou um pequeno altar dentro de casa. Então, diariamente, eles estavam ali cultuando os deuses, também muitas vezes de forma regional. O pessoal lá em Mênfis, o pessoal lá em Tebas, então cultuavam os deuses de forma regional. Só que existia também uma relação entre os cultos populares e os cultos oficiais. Principalmente quando você tem a presença do faraó em determinada região, e ele fazia uma espécie de procissão, uma procissão através de uma barca atravessando o rio Nilo, os sacerdotes todos em volta, tinha toda uma estrutura montada, e as pessoas iam em volta do rio Nilo prestigiar a presença do faraó, que fazia ali também uma homenagem aos deuses. A gente costuma dizer que essa relação entre o faraó... Sou faraó! Atravessando o Nilo através de uma barca, e a população ali em volta, inclusive isso aí já foi abordado, esse tipo de rito, já foi abordado, eu estou cheio de referência aqui, vocês já assistiram aquele desenho antigo, aquele filme antigo, ele é bíblico, né? Tem o Moisés, o príncipe do Egito, quando os sacerdotes eles tentam explicar, eu não vou dar spoiler da história, mas assim... Também é um filme que saiu lá em 2000, 99, 2000, alguma coisa assim, que tinha a música da Whitney Houston com Mariah Carey. Não posso cantar. Tem na hora que a água do Nilo fica vermelha, vira sangue, e o faraó tá na barca. Aquilo lá ele tá, se não me engano, ele tá dentro dessa procissão. E aí os sacerdotes, eles tentam mostrar que é mentira aquilo, que aquilo lá não era... Enfim, eu não me lembro ao certo. Vocês já devem ter assistido esse filme, que é super famoso, foi super assistido por muitas pessoas. Aí as pessoas iam em volta celebrando, né, olhando.
E você tinha, inclusive, nesse processo, encenações que eram feitas dentro da barca ou mesmo fora da barca, porque grande parte da população não sabia ler, então ela tinha acesso a parte do conteúdo mitológico egípcio, né, do panteão egípcio, assistindo às encenações dos deuses que se faziam dentro da barca e tal, porque essa população, na maior parte, não sabia ler. A gente costuma dizer que essa relação entre o faraó com a população ali em volta representa, inclusive, uma junção entre os ritos oficiais com os populares, tá bom? E por último, e eu acho que é o que é mais famoso por todos vocês, são os ritos funerários. Também aconteceu diariamente, porque morria gente diariamente também no mundo egípcio, né? Você tinha as mortes dos mais famosos, dos mais ricos, mas também tinha dos mais pobres, e todos, de certa forma, passavam pelos ritos funerários. Os mais abastados, logicamente, quanto mais abastada era aquela família daquela pessoa que faleceu, mais complexo era e mais rico era o seu rito funerário. Se você pensar na família do faraó, por exemplo, mas de pessoas nobres, pessoas mais ricas, dentro da cidade, inclusive. Então os pobres não tinham ritos funerários, eles morriam, eram enterrados? Não. Assim, a gente tem também poucos registros, porque a presença de artefatos das pessoas mais pobres ainda é muito escasso, mas acredita-se que os pobres também, todo mundo passava por esse rito funerário, que ia desde o processo de mumificação, que esse processo pode ser mais complexo, menos complexo, pode ter um teatrinho ali em volta, pode ter a presença de mais sacerdotes, de mais pessoas, os locais também, eles podem ser locais mais privilegiados para passar por esse processo. De certa forma, todos passavam por esse rito funerário, e que cabia desde a mumificação, da retirada dos órgãos do morto, colocado lá, guardados, né? E você tinha desde o processo da utilização do enxoval funerário, que é justamente para enrolar, transformar a criação da famosa múmia, né? E a abertura da boca também, que eles faziam, que inclusive também ajudava a retirar órgãos, também, tanto pela narina quanto pela boca. E também passavam, né? Acreditava-se que todos passavam também. A ideia é preparar o corpo para a passagem para o mundo dos mortos. Lembrando que na concepção egípcia, de maneira bem simples aqui que eu estou falando para vocês, acreditava-se que a vida continuaria em outro lugar. É bem diferente do mundo cristão. É diferente do mundo cristão, que você morre e aí você começa uma nova vida. Lá não é que... Sabe, lá nessa concepção egípcia, você morre, a sua vida continua, é como se você desse um segmento. Então, tudo que você tem nesse mundo, você passa para o outro mundo dessa forma. Por isso que os faraós eram enterrados com suas riquezas, por isso que as grandes famílias ricas eram enterradas com seus pertences, eram mumificados com seus pertences. Muitas vezes até soldados, você tinha até miniaturas de soldados do faraó, porque eles vão continuar servindo o faraó aí no outro mundo, certo? E todos vão passar pelo ritual lá do peso do coração, todos vão passar pelo julgamento de Osíris e por aí vai, certo? Só que reparem que existe uma divisão de classe, né? Existe uma divisão entre os mais ricos, os mais pobres, na questão prática, quem que vai ter ritos mais complexos ou menos complexos. Gente, é isso. Hoje é basicamente o que eu consigo entregar para vocês. Eu preparei com todo carinho. É bem tranquilo de fazer esse vídeo, na verdade, mas assim, é bem legal porque é um dado a mais para vocês. Eu acho que conhecimento nunca é demais. E eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Tatuagem nova, ó. Então, quem me segue nas redes já sabe quem que é. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!